Olá, turma! Tudo bem? Turma, na aula de hoje irei falar sobre regulação de tensão por circuito integrado. E para essa aula de hoje eu trouxe os seguintes objetivos. Primeiro, introdução aos dispositivos integrados de regulação de tensão. Na sequência, características dos principais reguladores de tensão aplicados em fontes de alimentação. Depois, uma análise teórica das características técnicas desses elementos. E, por fim, circuito demonstrativo de regulação de tensão através de CI, de circuito integrado. Legal. Então, falando um pouquinho aí dos circuitos integrados na regulação de tensão, tá? Para um projeto de fonte, por exemplo, temos o seguinte. Em um projeto de fonte regulada, é necessário que haja um componente ou um grupo de componentes reguladores, de forma que a tensão a ser fornecida pela fonte seja constante para uma faixa de cargas bem definida. Então, eu não posso conectar qualquer carga ali e esperar que a fonte funcione de forma normal, né? De forma perfeita. Por quê? Porque existe uma potência, existe ali uma característica que relaciona corrente e tensão, que é a potência, a gente tem que estar de olho nisso. A maior parte das fontes possuem um nível de tensão regulada fixa, tá? Que em geral é regulada através de CIs dedicados. Tá? Então, esses CIs são os reguladores integrados. Então, eu vou trazer de novo aquele slide, né, que fala um pouco sobre os estágios aí para um projeto de uma fonte de alimentação, que é o nosso conversor AC/DC, né? AC de Alternate Current, ou corrente alternada, e DC de Direct Current, ou corrente contínua, tá? Então, conversor de alternada para contínua, que é o nosso circuito retificador aí, tanto comentado já por mim em várias aulas. Então, aqui está o circuito em blocos, né? Eu tenho a alimentação que é proveniente da rede, tem aqui o transformador, que tem esse aspecto aqui para aplicações de fonte de alimentação linear, temos os diodos retificadores de junção, temos os nossos filtros capacitivos, temos aqui o foco da aula, né, que são os reguladores, e a carga de saída, que aqui está colocada como resistência. Então, o Zener já estudamos, né, anteriormente, na aula passada, e agora eu vou estudar com vocês aqui o CI regulador de tensão, tá? Para que nós possamos ter na saída uma tensão constante, bonita, como essa daqui, ó, sem nenhum tipo de ondulação, beleza? Então, falando aí de uma forma mais prática aí, com relação aos circuitos integrados, o que seriam, né, esses componentes? São reguladores, né, que requerem poucos componentes externos ou nenhum para auxiliar na sua operação. Tá? Estão disponíveis em diversos valores de tensão e corrente e em vários modelos de encapsulamento. O mais comum é o TO220. O símbolo utilizado aqui para o esquemático do circuito é esse daqui, onde nós temos um retângulo que vem o código do CI, no centro GND, do lado esquerdo Vin, ou tensão de entrada, e do lado direito Vout, ou tensão de saída. Temos uma ilustração aqui do regulador de tensão comercial com encapsulamento TO92, tá? Tem essa carinha aqui. E tem a ilustração também do regulador comercial TO220, que tem esse aspecto. O regulador integrado de 3 terminais ele é um circuito que fornece uma tensão altamente regulada a partir de uma tensão qualquer. Em geral, é utilizado na saída de retificador com filtro. Esse componente pode fornecer tensões reguladas positivas ou negativas com valores entre 5 e 24 volts, tá? Então, é uma boa margem aí, né?
Uma de suas aplicações é na construção de um regulador no local, pois ele elimina problemas associados à distribuição das tensões quando existe uma única fonte de alimentação. Os reguladores integrados possuem proteção interna contra a sobrecarga de corrente e de elevação de temperatura, o que é muito importante, né, quando se fala aí de semicondutores, principalmente. Estão disponíveis em vários encapsulamentos e os modelos mais conhecidos são o TO220 e o TO3, com capacidade de corrente de 2 amperes. Deve-se consultar o datasheet, pois dependendo do fabricante esse valor pode mudar. As principais famílias de reguladores integrados aí, de 3 terminais são os seguintes: 78 para regulador de tensão fixa positiva e o 79 para regulação de tensão fixa negativa. Tá? Então aqui eu trouxe os dois aspectos, tá, desses reguladores. Aqui nós temos a numeração, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né, para os dois. Temos aqui a referência, né, input, GND e output para um, e GND, input e output aqui para outro. Sempre seguindo a numeração, tá? Nesse exemplo aqui está em encapsulamento TO220. A figura abaixo apresenta a configuração básica para reguladores de tensão. É importante enfatizar que para o funcionamento adequado, a entrada de tensão deve ser aí de no mínimo XX mais 2,5, tá? Por quê? XX mais 2,5? Porque esse XX é o nível de tensão que eu quero regular. Então, se eu quero regular 5, eu coloco 0,5. Então, eu preciso de um regulador 7805. Se eu quero regular 12 volts, então o XX é 12. Então, eu preciso de um regulador 7812. Certo? E se eu quero regular a tensão negativa? 7912. Tá? 7905. Então, é assim que funciona. Assim, no caso do regulador 7805, para obter 5 volts na saída, o valor de entrada mínimo tem de ser 7,5 volts. Tá? Por quê? Porque no regulador nós temos uma perda aí de 2,5 volts. É uma queda, né, para que ele funcione de forma correta. Então a gente já tem que prever isso daí no projeto. Aqui tem um esquemático, né, que representa o circuito mínimo de funcionamento do regulador 78XX. Aqui está circuito mínimo, mas ele funciona, tá? Assim, esses capacitores. Aqui está colocado como circuito mínimo porque o datasheet recomenda, mas ele em si já consegue funcionar bem sozinho. Existe também um valor de tensão de entrada máximo que em geral não pode exceder 40 volts, tá? É importante consultar o valor exato no datasheet do fabricante. Então o datasheet é o manual do componente, né? A gente dá uma olhadinha e vê lá se ele suporta efetivamente esses 40 volts ou menos, enfim, tem que ver de fabricante para fabricante. Recomenda-se o uso de capacitor C1 e C2, porém sem eles o circuito funciona também. Tá? C1 deve ser utilizado quando o capacitor de filtro do retificador estiver distante do regulador. E o capacitor C2 melhora a resposta transiente de proteção contra ruídos. Então o C1 vai dar, digamos assim, um suporte ao capacitor de filtro e o C2 vai filtrar todo o ruído, não vai permitir que vá para a saída. Então se eu tiver uma alta frequência aqui, em torno do meu sinal constante, né, de tensão contínua, eu pego essa alta frequência e filtro ela, jogo aqui para a terra, liberando lá na saída apenas um sinal constante, tá? Sem nenhum tipo de distúrbio. Então é interessante utilizar esses dois capacitores, porque são simples, né, de valor comercial que você acha fácil, barato, não tem por que não utilizar. Já está no manual, né, inclusive o valor ali é só você comprar e conectar no circuito, é bem tranquilo, não tem que fazer cálculo nenhum. Então, para elucidar essa aula, eu trouxe um exemplo aqui de cálculo, tá? Bem tranquilo, vocês vão ver que não tem muito segredo, tá?
E no exemplo eu considero o seguinte, ó. Considere um regulador de tensão 7805 com capacidade de 1 A instalado no circuito da figura abaixo. Então aqui nós temos o esquema, né, o esquemático, onde veente seria a tensão de entrada, já considerando transformador, ponte de diodos e filtro capacitivo. Tá? Então esse veente tem uma tensão aqui de ripple. Então, o que eu fiz? Eu peguei aqui o 7805, olhei o datasheet dele, e no datasheet foi dito que eu preciso de 0,1 micro para C1 e 0,1 micro para C2. Então, foi conectado aqui C1 e C2. Foi recomendado também que tivesse um resistor aqui de 800 ohms, um terminal de referência terra, né? Porque vai drenar aqui 5 milha. Então, foi conectado aqui, mas isso daqui é coisa de manual, vai de fabricante para fabricante, né? Vai da tecnologia aí, efetivamente, de cada fabricante. Então, o que eu preciso? Eu preciso determinar o menor valor da resistência, que pode ser acoplada aqui na saída. Por que o menor valor? Porque se eu colocar um valor muito pequeno, eu posso drenar mais de 1 ampere, já que a resistência é inversamente proporcional à corrente. Se eu aumento a resistência, eu diminuo a corrente. Tá? E se eu diminuo o valor dessa resistência, eu aumento essa corrente. Então, para essa análise, o que eu faço? Eu pego a lei de Ohm, dou uma leve modificada, né? Em vez de utilizar igual, eu coloco aqui que a resistência de carga ela deve ser maior ou igual ao valor nominal dividido pela corrente máxima. Por quê? Porque se for menor, né, do que é especificado aqui no projeto, eu vou consumir mais corrente. Consumindo mais corrente, né, vou ultrapassar esse 1 aqui, vou consumir 1,5, por exemplo. 7805 não aguenta, ele vai trincar, vai romper, vai danificar, enfim, vai deixar de funcionar. Então, para que ele funcione de forma correta, eu tenho que limitar essa resistência de carga. Mas vocês vão perceber aí que 1 ampere é bastante coisa, tá? Então, se eu for aplicar aqui a lei de Ohm, a tensão nominal, basta eu pegar aqui, né, os dois dígitos que nós temos aqui para o final do componente, 0,5, então são 5 volts. 5 dividido pela corrente com 1 ampere, 5 dividido por 1 dá 5, né? Então, a resistência de carga ela deve ser maior ou igual a 5. No limite, ela pode ser igual a 5. Então, se eu for trabalhar com essa resistência de 5 ohms, eu teria que verificar, puxa, mas qual a potência, né, desse resistor? A potência é tensão vezes corrente. Então, eu faço 5 vezes 1 e eu chego em incríveis 5 watts. 5 watts de potência, uma potência que aquele resistorzinho coloridinho lá, código de cor pequenininho, que a gente viu lá em MCE na prática, não suporta, mas de longe, tá? Porque 5 watts é muita coisa. Aquele resistor é de um oitavo, né? Um oitavo seria 1 dividido por 8 dá 0,125, né? Então, 125 miliwatts. Aqui a gente está falando de coisa de 50 vezes mais, né? Aproximadamente. Então, é muita diferença, tem que ser um resistor maior. Então, em termos comerciais, um resistor aí de 5 ohms, 5 watts, pode ser esse daqui, tá? Perceba que o terminal dele é mais grosso e tal, ele é bem mais robusto, já não é um resistor ali por código de cor, tem a tolerância aqui por letra, assim como vocês vão ver na aula de MSEC, letra K, J, que representa a tolerância, então ele é um resistor mais parrudo, mais forte. Por quê? Porque é para uma fonte aqui que vai drenar 1 ampere. 1 ampere é muita coisa, tá? Para circuitos de eletrônica analógica, 1 ampere é bastante. Ah, professor, mas estava fazendo projeto de instalação elétrica, deu um cômodo lá 10 amperes. Nossa, pega uma micro-ondas, tomada é para 20 amperes. Puxa, mas
está falando de tomada 127 na carga, alternada, ou 220, né? Aqui a gente está falando de uma fonte de alimentação, 5 volts, corrente contínua, né? Tensão constante na carga, puxa, regulada, 1 ampere é muita coisa, muita coisa. Então você precisa de um resistor de maior potência para que o circuito funcione de forma correta e fique regulado, além do 7805, que deve ter um dissipador de calor aqui, tá? Para ele trocar a temperatura, porque ele vai aquecer muito, né? 1 ampere, imagine 1 ampere passando por dentro desse componente eletrônico aqui. Só passa por ele, né? Tá em série, sai da fonte, entre a fonte e a carga, quem tá ligando? 7805. Tem que passar por ele esse 1 ampere. Então precisa de um dissipador de calor aqui para que ele não trinque, não rache, não danifique, enfim, para que ele funcione aí de forma correta para uma carga aí que vá consumir esse 1 ampere, que seria uma carga de 5 ohms. Então, professor, mas na saída eu poderia botar uma carga de 10 ohms? Pode. Uma carga de 100 ohms? Pode. Uma carga de 1000 ohms? Pode também. Tá? 1000 ohms, né? 1 kΩ seria o quê? 5 dividido por 1000 dá 5 mili, tá? 5 mili. Então, se vocês calcularem aí a fórmula, pela fórmula da potência com resistência, né? Resistência, nesse caso aqui, seria 1000. Se eu fizesse 1000 vezes a corrente ao quadrado, que é a fórmula da potência, uma outra fórmula, né? Uma outra derivação dessa formulinha aqui, seria 5 ao quadrado, 25. Né? 10 a menos 3 quadrado, 10 a menos 6. Com K, simplifica, ficaria 25 mili. Né? 25 miliwatts daria para se colocar aqui até aquele resistorzinho de 1/8 de watt. Não precisaria ser esse resistor. Percebe? Então, o que faz a resistência aumentar, né, drenar mais potência é a corrente. E, de novo, esse circuito demonstra. Tá? Então, para a aula de hoje era isso, tá, turma? Não vou aprofundar muito mais, porque essa parte aqui de análise de resistência, potência, vocês já devem ter visto também na disciplina de eletricidade básica, tá? Então, eu vou parar por aqui minha análise. Eu agradeço a atenção de todos em mais uma aula. E aquela história, em caso de dúvidas, não hesitem, entre lá no Teams, deixe suas perguntas, curiosidades, colocações, experiências, o que vocês acharem necessário, tá? Pode deixar lá que a gente vai conversando, sempre abro a reunião, sempre estou acompanhando aí a interação de vocês no chat, eu sempre estou de olho. Então, caso de dúvidas, podem deixar também uma pergunta ali no balãozinho, né, de conversas, a gente vai dialogando aí durante a aula para que eu possa sanar aí a dúvida de todos. Beleza? Grato pela atenção, desejo bons estudos e até a próxima.